Todo mundo que conhece um adolescente conhece também o mau humor dessa turma. Mas sabia que isso tem jeito? E o segredo pode estar justamente na maneira como os pais lidam com ele. Sobre esse assunto, o educador e psicólogo Marcos Meyer conversou com a repórter Gisá Batista. Enquanto os filhos são pequenos, é só alegria, mas de repente eles já não sorriem tanto, mais reclamam do que conversam. O nosso assunto com Marcos Meyer hoje é justamente como lidar com o mau humor dos adolescentes. O que fazer? Não é fácil, tem horas que a gente tem vontade de dar uns trancos nesses adolescentes, né? Mas é importante a gente saber o que está acontecendo com eles, para a gente compreender melhor. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, fala que a adolescência começa dos 10, vai até os 19 anos. Então é um período bastante longo para a gente sofrer algumas consequências. E o que acontece nesse período? Dentro do período de mudanças sociais, históricas, psíquicas e tal, também tem um período de transformações físicas, fisiológicas, de funcionamento do corpo. Ou seja, os hormônios começam a trazer transformações físicas para essa criança que está se transformando num adulto. Então, essas transformações físicas, fisiológicas, causadas pelos hormônios, a gente chama de puberdade, que está dentro da adolescência. E essas mudanças hormonais é que causam um desnível, um desequilíbrio no humor do adolescente. Então, de repente, ele está super feliz, está alegre e tal. No minuto seguinte, mal-humorado, cara fechada. E a gente até reclama, né? Eita, você com esse negócio, daí uma hora tá bem, outra hora já tá bravo, né? A gente dá uma bronca nele. Mas é que o coitado está sofrendo as alterações hormonais e por isso, então, o desequilíbrio. E aí tem alterações que ele vai ficar mal-humorado, vai ficar quieto, vai ficar emburrado. Nessa hora do burro amarrado, da cara fechada, não incomoda ele, deixa ele. Deixa que não te agrediu, não te xingou, não pegou no teu pé, não foi grosso, não foi estúpido, então deixa. Qual que é o limite? Até quando que o pai deve aguentar e se segurar? O limite é quando isso começa a desrespeitar o pai. Então, por exemplo, o adolescente está mal-humorado, daí ele dá uma resposta estúpida para você mãe, para você pai. Quando isso acontece, aí, opa, nada de estupidez comigo. Daí você dá o corte. Aí, ó, fica quieto. Normalmente não pede desculpa, né? Fica quieto, fica se segurando para não falar besteira, pior ainda. Mas é assim que ele vai aprendendo a respeitar as outras pessoas. Porque se a gente acha, coitadinho, ele está na adolescência, é por isso que ele está assim, aí fica aquele adolescente insuportável, metido a besta, né? Que incomoda todo mundo, é chato com todo mundo, é arrogante, prepotente, e a gente não pode admitir. Então, assim, o mau humor, a gente tem que admitir que ele vai existir, porque é uma característica natural na adolescência. Mas, quando passa a ser desrespeito, atacar alguém ou mal educado, a gente tem que fazer o corte. Quer dizer, o desafio do pai é fazer com que o adolescente, orientar o adolescente para que ele entenda que ele está passando por isso e que ele tem que controlar. Falar para ele, olha, você está chateado, quietão, assim, você está mal-humorado, né? Mas cuidado aí para você não exagerar, tá? Pronto, já identificou. Aí depois da identificação vem a expressão. Ele tem que ter direito de expressar o que ele está sentindo. Ele está chateado, ele está mal-humorado, então deixa ele. Não adianta dizer não seja assim, pare com isso. Como a gente faz com criança, né? Para de chorar! Como para de chorar? Está chorando? Como é que vai controlar isso, né? Então é assim, identificação, depois a expressão, para daí ele conseguir o controle. Tem gente que nunca conversa com o adolescente, nunca mostra para ele que ele está agindo duro, mal-humorado, de mal com a vida, a gente nunca fala para ele e quer que ele de repente controle esse mau humor. Mas se ele nem identificou ainda, então ajude o adolescente a identificar, a expressar que ele tem o direito de fazer isso e depois vem o controle. Na expressão, ele tem que ter o direito de expressar adequadamente, sem ferir, sem magoar, sem pegar no pé de ninguém, sem ser grosseiro, mas ele pode sim ter o seu momento de mau humor. E quando o pai tem essa consciência, é muito mais fácil lidar com adolescentes. Na verdade, a maioria dos adolescentes é gente boa, são pessoas maravilhosas, e assim, é gostoso de lidar com eles, porque eles têm uma motivação muito legal para a vida, para resolver o mundo, para consertar tudo, né? Na cabeça deles a onipotência é enorme, então eles
eles acham que eles vão, se eles fossem presidente, eles já resolveriam toda a miséria do mundo todo. Então, o adolescente tem essas coisas que são legais, né? Essa vontade de viver, essa proatividade de eu vou fazer, eu vou resolver e tal. Então, a maioria deles é legal. Agora, eles vão ter os seus momentos de silêncio, de tristeza, e que a gente tem que ter essa sabedoria para admitir que isso vai acontecer. Então, o adolescente não precisa de bronca estúpida, ele precisa de orientação. Ele não precisa do sermão que a gente dá de 1 hora falando. Ele precisa receber orientação sobre o que ele está fazendo de errado. E não a gente gastar agora um dia inteiro falando. Daí ele fecha os ouvidos, faz de conta que não está te ouvindo, faz de conta que você nem existe, daí os pais ficam com mais raiva ainda. A gente fala para você faz de conta que não está nem ouvindo, né? Essa briga, essa revolta do pai é porque ele já falou tanto que o adolescente nem quer mais ouvir, porque ele já entendeu. O adolescente é inteligente, então fale, seja direto, objetivo e muda de assunto, pare de pegar no pé do adolescente. Muito obrigada pela entrevista. Essas são as orientações para você ajudar a driblar o mau humor do adolescente.